Sabe que eu vi essa mensagem do pastor Júlio e me chamou muita atenção. Porque Deus, ele muda história. Mas antes, nos faz uma promessa. Se existe um propósito, existe um chamado. E se existe um chamado, existem promessas. As promessas de Deus, elas são absurdas na nossa vida, pelo fato de julgarmos impossíveis de se cumprirem. Deus prometeu abençoar os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Sara, esposa de Abraão, era estéril e teve Isaque. Rebeca, esposa de Isaque, também era estéril e teve Jacó. Raquel, esposa de Jacó, ela era estéril e teve José. As promessas de Deus se movem nas impossibilidades. Se você não pode, Ele pode. Se Ele te prometeu, tenha certeza, se cumprirá. Mas antes, Ele nos leva aos processos. Davi foi ungido 20 anos antes de se tornar o rei de Israel. O propósito era o trono, mas o processo era o anonimato com as ovelhas. A luta contra o leão e o urso, a afronta do Golias, a traição de Joabe, a perseguição de Saul. Ninguém vive o propósito sem passar pelos processos, mas entenda, o processo ele é temporário. A promessa ela é permanente. Mas o propósito é eterno, sempre existirão desafios entre você e as promessas de Deus. Mas antes nos permite ser afrontados. José, antes do sonho, era só o filho caçula de Jacó. Depois do sonho, passou a ser afrontado. Davi, antes de ser ungido, era só rejeitado. Depois da unção, passou a ser perseguido. O nível de Deus, ele te levará, te conduzirá a provas cada vez maiores. A rejeição e a perseguição, elas são apenas o preparo para o trono. Entenda o processo. Jogaram José numa cova, mas era apenas o início de uma jornada até o governo do Egito. Esqueceram Davi no campo com as ovelhas, mas era apenas o início da jornada até o reinado de Israel. Nada do que foi feito contra você será maior do que aquilo que Deus quer fazer por nós. Nada do que foi feito contra você será maior do que aquilo que Deus vai fazer por você. Mas antes, Ele nos leva a uma jornada de capacitação. Moisés não era capaz e se tornou libertador. José não era capaz e se tornou governador. Davi não era capaz e se tornou rei de Israel. Ana não era capaz e gerou Samuel. Aqueles que os homens disseram não serem capazes, Deus aposta e os capacita. Muitos dizem, ele não é capaz. Mas você olha para você mesmo e diz, eu não vou conseguir. Mas Deus olha para você e te diz, eu irei te capacitar. Confia. Confia sempre nos planos de Deus. Confia naquilo que Deus tem feito como propósito na sua vida. Lembre-se, o propósito sempre será eterno. O processo ele passa, mas a promessa ela fica.